reformadores e também da reforma, nós também estaremos falando um pouco com relação a isso. E para a meditação da nossa noite, eu convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 17 até o versículo 32 e o Romanos 2 até o versículo 4. Os irmãos acompanhem a leitura e depois deixem suas Bíblias abertas nesta passagem, que nós voltaremos em alguns desses versículos que nós estaremos lendo. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vamos ter mais uma palavra de oração? Eu vou pedir para a nossa irmã Lívia se colocar de pé e orar por esta mensagem, que Deus fale aos nossos corações.
um só corpo que pertence a Cristo, para juntos louvarmos ao Senhor e sermos, ó Deus, sustentados pela Tua palavra, ó Deus, sermos corrigidos, sermos, ó Pai, alimentados, e que o Senhor use o pregador dessa noite, ó Deus, que o Senhor possa usar as Tuas palavras, ó Deus, e que elas possam vir em encontro aos nossos corações, para que ela não somente faça morada, mas também faça, Senhor Deus, que fiquemos inquietos e possamos, ó Deus, a cada dia usufruir do benefício, ó Deus, de conhecermos as benevolências da Tua palavra, ó Deus. Que possamos, ó Deus, sermos filhos fiéis ao Senhor, fiéis no sentido também de proclamar as Tuas verdades e vivê-las também, ó Pai. Que o Senhor abençoe a Tua palavra, que possamos, ó Pai, estar atentos, que não nos dispersemos, mas que estejamos, ó Deus, com os nossos corações e as nossas mentes fixas, ó Deus, ouvindo o que o Senhor tem para nós, e que possamos, ó Pai, glorificar o Teu nome, ó Deus. Amém. Obrigada por essa noite, por todos que estão aqui, que já sairemos, ó Deus, com a Tua graça, ó Deus, sendo sustentados para o início da nossa semana, e louvamos ao Senhor por isso e Te agradecemos. Amém. Amém. O tema para esta mensagem, meus irmãos, nesta noite é do declínio à reforma, quando a igreja se afasta do Evangelho, porque a verdadeira reforma, ela começa no coração que se volta para o Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, a mensagem como tema é do declínio à reforma, quando a igreja se afasta do Evangelho de Deus. Nos primeiros séculos, meus irmãos, a igreja ela era marcada pela simplicidade. A fé viva e a fidelidade das Escrituras eram as marcas da igreja primitiva. Como nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, no livro de Atos, os cristãos eles se reuniam de casa em casa, os cristãos partilhavam o pão, eles tinham um culto simples na pureza do Evangelho. Mas mesmo em meio a esta simplicidade, a igreja vivia sobre constante perseguição do Império Romano. Mas isso não abalava a fé daqueles irmãos, muito pelo contrário. Aquilo fortalecia a fé daquela igreja e a pureza doutrinária daquela igreja. A autoridade espiritual daquela igreja vinha das Escrituras e dos ensinamentos dos apóstolos. A salvação para aquela igreja primitiva, ela era entendida como uma obra exclusiva de Cristo, recebida pela fé. E assim a igreja crescia, e a igreja crescia cada vez mais, mesmo em meio à grande perseguição. Tertuliano, um dos apologistas do século II, início do século III, ele tem uma frase que dizia: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Enquanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia e se desenvolvia para a glória do Deus Todo-Poderoso. Porém, essa perseguição, em um dado momento da história, ela teve fim, como muitos irmãos aqui conhecem, com o Edito de Milão. Lá no quarto século, no ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, então, concedeu o que aos irmãos? A liberdade religiosa. Agora os irmãos poderiam se juntar, poderiam cultuar a Deus, poderiam louvar o Deus Todo-Poderoso, não mais escondidos. Isso favoreceu muito ao cristianismo. A igreja que antes era perseguida, agora tinha liberdade. E pouco tempo depois, muito mais do que a liberdade essa igreja tinha. Ela se tornou então a instituição oficial do império. Que maravilha, meus irmãos. A igreja agora era a instituição oficial do império. Este novo status trouxe vantagens para a igreja, vantagens políticas e vantagens sociais. Porém, meus irmãos, isso trouxe uma corrupção dentro da igreja. A igreja também se corrompeu em sua espiritualidade. A conversão, a partir deste momento, tornou-se muitas vezes motivada por conveniência. Muitas vezes nós víamos a igreja, as pessoas se converterem
porque era de praxe, de costume, era algo que estava ali inserido na sociedade, para que eles pudessem estar inseridos na sociedade. Então, a conversão tornou-se muitas vezes motivada por conveniência. O batismo passou a ser de forma massificada e superficial. Não era necessário mais ter um conhecimento da fé que estava se professando, mas bastava se batizar para participar de todas as benesses que o Império Romano oferecia. O clero ganhou um poder e um prestígio acima do normal. Lembra-se que a igreja começou de forma simples. Afastava-se então o ideal de serviço. Os diáconos, os presbíteros e a igreja, eles se ajuntavam para servir, mas o clero ganhou um poder e um prestígio que afastou essa ideia então de serviço. E com o crescimento da igreja, surgiu então uma estrutura hierárquica, como nós ouvimos hoje pela manhã na escola dominical. Houve bispos, arcebispos e o bispo de Roma, chamado, como os irmãos bem conhecem, Papa. Eles assumiram posições de autoridade suprema. Os irmãos bem sabem que o Papa hoje é conhecido como pontífice. O pontífice, na sua etimologia, significa uma ponte. Então, o Papa é quem ligava o homem a Deus. Pontífice, na etimologia, é uma ponte que liga o homem a Deus. As tradições, então, eclesiásticas começaram a ter peso, já que ele era o homem que ligava o homem a Deus. A sua palavra tinha um peso maior ou superior às escrituras sagradas. Práticas não bíblicas começaram a ser introduzidas dentro da igreja, depois que a igreja se corrompeu com o Império Romano. Práticas como a veneração aos santos, relíquias e imagens foram então introduzidas dentro da igreja. E aquele culto simples e sentado em Cristo Jesus deu lugar então a ritos complexos, cheios de simbolismos herdados pelo paganismo do Império Romano. Durante então a Idade Média, a igreja se consolidou como um poder espiritual e político, tornando-se não só uma igreja, mas um império conhecido como o Sacro Império Romano. Esse poder trouxe distorções morais, políticas, doutrinárias, espirituais. Morais como o Papa se envolvia não mais com coisas religiosas, mas o Papa se envolvia em guerra. O Papa fazia alianças políticas para crescimento deste Sacro Império. Muitos religiosos não viviam mais de forma simples, mas viviam no luxo, viviam na imoralidade, viviam na ambição. Os cargos não eram mais por vocação, mas os cargos eclesiásticos agora eram comprados, como nós aprendemos hoje pela manhã. Havia uma simonia, ou às vezes havia um nepotismo. Os cargos eram herdados. A Bíblia ela foi retirada do povo. Não se lia mais a Bíblia. Pelo contrário, tudo era lido em latim. O ensino da salvação pela fé foi substituído por sistemas de méritos, meritocracia, penitências e indulgências. Ensinos como purgatório, orações pelos mortos, vendas de indulgências se tornaram práticas comuns. E a maioria dos fiéis, e até mesmo sacerdotes, não conheciam as Escrituras Sagradas. A fé cristã tornou-se uma fé ritualística, uma fé supersticiosa. Havia várias superstições, mas não era mais uma fé de relação com o Deus poderoso, não era uma fé agora baseado nas Escrituras Sagradas. Nesse interim, meus irmãos, a igreja primitiva então não existia mais. Não havia mais aquela igreja que os apóstolos haviam iniciado lá no primeiro século. Mas lembre-se da passagem onde o profeta Elias estava preocupado com a situação a qual ele se encontrava, e ele falava: só existe eu, todos foram mortos e só me sobrou a mim. Mas houve uma palavra lá em 1 Reis 19, versículo 18, que o próprio Deus fala para ele: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O Senhor sempre conserva a sua igreja de uma maneira extraordinária que muitas vezes nós não compreendemos. E ao longo dos séculos se levantou então vozes que clamaram para o retorno às Escrituras Sagradas. Como nós aprendemos hoje de manhã, John Wycliffe, John Huss
Erasmo de Rotterdam, todos esses homens, esses movimentos e esses homens prepararam o terreno, então, para a reforma protestante em 1517, com Martinho Lutero. Martinho Lutero, então, neste ano, rompeu com todo esse sistema, proclamando e trazendo a igreja de novo, trazendo a igreja novamente a compreender que é somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a honra e toda a glória. A igreja, então, meus irmãos, o que ela faz? Ela retorna aos trilhos do evangelho genuíno de Cristo Jesus. A igreja retorna ao evangelho. E agora os irmãos podem falar, dar glória a Deus, falar louvado seja o nome do Senhor. A igreja retornou então ao evangelho. Mas, meus irmãos amados, a igreja depois começou a sucumbir novamente. Os irmãos sabiam disso? Porque a falência da religião em várias comunidades foi anunciada com grande ênfase por pensadores do século XIX. A igreja de novo começou a entrar em declínio. A igreja começou de novo. Diversas forças históricas, intelectuais e sociais desafiaram a hegemonia e a relevância das teologias protestantes tradicionais. No século XVIII, a religião já representada pelas tradições reformadas já estava então em grande declínio, e alguns fatores contribuíram para isso. Primeiro, a secularização, onde o iluminismo promoveu a ideia de que a ciência e a razão é que poderiam explicar o mundo. Não mais a teologia, não mais a palavra de Deus explicaria o mundo, mas a ciência e a razão é que explicaria o mundo. Para alguns pensadores, o avanço da ciência demonstrou então a ineficácia da teologia em certas áreas, e muitos estavam negando agora as Escrituras Sagradas. Outro movimento que contribuiu para o declínio foi o pietismo, um movimento de renovação religiosa surgida no século XVII. Esse movimento focava na experiência pessoal, deixando as Escrituras de lado, mas querendo uma experiência pessoal, uma fé, uma devoção individual em detrimento aos dogmas da religião. Essa ênfase na experiência pessoal, embora ela era uma ênfase que revitalizava as pessoas, contribuiu para afastar então os ensinos dos púlpitos e das cátedras das igrejas. No século XIX e XX, o liberalismo teológico procurou reconciliar então a fé cristã com as ideias modernas do pensamento científico, com a razão. Então, ao questionar a inspiração plena da Bíblia e os elementos da doutrina tradicional, essa corrente, então, esvaziou novamente o pensamento cristão reformado. O século XX, então, presenciou e vivenciou essas ideias de ciência, que a ciência responderia aos anseios dos homens. Mas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, apesar de toda a irracionalidade que ela teve, apesar dos milhões e milhões de pessoas que morreram, ela veio e minimizou parte da arrogância desses pensadores que pensavam que a ciência é que iria responder os anseios do homem. No entanto, esses pensamentos trouxeram grande estrago para a igreja nos dias de hoje. E o século XXI, então, nós vivemos um relativismo. Hoje, nós, igreja, muitas vezes vivemos um relativismo, onde a ciência e a teologia já não são verdades absolutas. Já não existe uma verdade absoluta, fruto de pensamentos pós-reformas que influenciam até os dias de hoje, até a nossa igreja. O que eu quero, meus irmãos, com esse panorama histórico e com a mensagem que nós acabamos de ler? Mostrar para os irmãos que o declínio da igreja e da sociedade vem do coração, do afastamento do coração humano. O declínio da igreja e da sociedade vem do afastamento do coração humano de Deus. Quando o homem deixa de adorar ao Criador e volta o seu coração aos ídolos, a igreja sucumbe, a sociedade sucumbe. Mas a palavra de Deus nos diz também que a restauração acontece quando nós voltamos às Escrituras e quando nós entendemos que o justo vive pela fé. Que o justo vive pela fé.
Entrando no texto, meus irmãos, ou na carta que o apóstolo Paulo escreve aí aos Romanos, o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos com alguns propósitos, mas um principal deles é revelar a essência do Evangelho de Deus, a justiça de Deus que se manifesta pela fé. Antes de revelar esta essência, ele mostra para o homem por que o homem precisa de salvação, qual a necessidade dessa salvação, por que o homem precisa ser salvo. Por que o homem precisa ser salvo? Francis Schaeffer, falando sobre esta passagem, ele diz que o problema do homem não é metafísico, o problema do homem é moral. O homem está sobre a ira de Deus e é por isso que ele precisa de salvação. Todos, sem exceção, estão sobre a ira de Deus e precisa de salvação. Porque o homem é pecador, porque o homem é idólatra, porque o homem é injusto, porque a queda do homem trouxe ruína e destruição e morte espiritual. É por isso que nós vivemos reafirmando todas as vezes a passagem que foi o estopim das Escrituras Sagradas: o justo vive pela fé. Comentando este versículo 17, Calvino diz o seguinte: a única maneira de vivermos na presença de Deus é por meio da justiça. A única maneira de vivermos na presença de Deus é por meio da justiça. Mas como? E aí ele faz uma pergunta retórica: qual é a fonte deste viver senão a fé? Como viver na justiça senão por fé, que nos conduz a Deus e faz-nos depender dele? Mas quando Paulo descreve essa situação que nós acabamos de ler, dos versículos de 1 até de 18 até o 32, Paulo está descrevendo a humanidade. Nós sabemos disso. Paulo está falando ali dos pecados do mundo e, de certo, ele está escrevendo a situação da sociedade. É isso que nós vemos ali. Mas ele está também descrevendo ali, reflete não somente o mundo pagão, mas o estado da igreja medieval, ao qual nós acabamos de ver o contexto histórico aqui. Afinal de contas, a igreja medieval recebeu dos pais apostólicos, dos apóstolos e dos cristãos dos primeiros séculos o genuíno evangelho de Cristo. Eles conheciam o evangelho. Séculos depois, eles distorceram a verdade bíblica, e a verdade bíblica foi ofuscada pela tradição humana. A igreja de Cristo, em seus primórdios, como nós comentamos aqui, ela foi perseguida pelo Império Romano, até que cessou as perseguições. Mas a igreja começou a desviar-se dos seus ensinamentos, dos ensinamentos dos apóstolos. A igreja então caiu em um declínio moral, um declínio espiritual, ficou mais de 1000 anos, que vai do século V ao século XV, neste cativeiro babilônico. E foi nesse contexto que Deus levantou esses homens para trazê-los de volta a compreender esta frase dita pelo apóstolo Paulo, escrita pelo apóstolo Paulo, que o justo vive pela fé. Então, o primeiro ponto que eu quero começar com os irmãos aqui é que o declínio da humanidade e da igreja começa quando o homem troca Deus por seus ídolos. O declínio da humanidade, primeiro ponto, o declínio da humanidade e da igreja começa quando o homem troca Deus pelos seus ídolos. E quando eu falo ídolos aqui, meus irmãos, não são apenas imagens de esculturas. São tudo aquilo que o homem coloca na centralidade da sua vida. Então, Paulo mostra que a humanidade conhecia a Deus. É o que nós lemos aí na passagem de Romanos. Paulo mostra que a humanidade conhecia a Deus. Mas o que ela fez? Ela o rejeitou. Versículo 21. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. Então, a raiz, meus irmãos, de todo o mal aqui, e do problema e do declínio da igreja e da sociedade, é o coração do homem. É o coração do homem. Porque pecado não é apenas o que fazemos, mas o que nós somos. Nós nascemos em pecado.
E Paulo, nesta passagem aqui, ele vai rechaçar uma das teorias que é mais dita nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, que o homem é naturalmente bom. Muitos acham que o homem é naturalmente bom. Jean-Jacques Rousseau, um filósofo do século XVII, ele dizia que o homem é essencialmente bom. O problema do homem é onde ele se encontra, né? Paulo, nessa passagem, vai mostrar que ele estava totalmente enganado. O mal não está apenas nas estruturas sociais, não é a sociedade que faz do homem um homem mau. O mal não é um subproduto do ambiente a qual o homem se encontra. O mal não é um subproduto do ambiente a qual o homem se encontra. O caos da sociedade a qual nós vivemos e a qual a igreja medieval estava vivendo, e os seus desvios não é apenas o reflexo da malignidade que está dentro do nosso coração, do coração do homem. O coração do homem é mau. Por isso que tem que haver a regeneração feita por Deus. O problema do homem não é a falta de conhecimento, e muito menos o desconhecimento involuntário de Deus. Porque eu não conheço a Deus, então é por isso que eu faço. Eu não conheço a palavra, então... Não. Versículo 18 diz: porquanto o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Então não é a falta de conhecimento e muito menos o desconhecimento involuntário da verdade. O problema do homem está na rejeição consciente da verdade. O homem detém, o homem sufoca a verdade de Deus. E é sobre essas coisas que vem a ira de Deus, como diz o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão, porque os homens sufocam a verdade pela injustiça. Então, existe uma frase que é atribuída a João Calvino que diz assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o que Calvino quer dizer com essa frase é que a natureza humana tem uma forte tendência a criar ídolos. O homem tem uma forte tendência a colocar coisas no lugar de Deus. O homem tem como tendência a colocar imagens, o homem tem como tendência a colocar família, o homem tem como tendência a colocar a sua condição social e financeira no centro da sua devoção e no centro da sua esperança. Portanto, meus irmãos, a idolatria é o centro da queda do homem. É a idolatria que faz com que o homem caia, porque o homem trocou o Criador pela criatura. E é a idolatria que molda, então, o comportamento do homem, né? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, e aí ele diz na parte B desse versículo 21, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O homem que deposita sua confiança na própria sabedoria leva o seu coração às trevas, meus irmãos. O homem que coloca a sua confiança, o seu ídolo na sua sabedoria, o leva para longe de Deus. E os efeitos do pecado no homem fazem ele confundir sabedoria com iluminação. Tem homens que acham sábios demais, inteligentes demais. E esse comportamento de falsa sabedoria, sabe o que acontece? Deságua também na religião, mudando a glória de Deus. Muda uma glória do Deus incorruptível em imagem de homens. E da idolatria, meus irmãos, para a imoralidade é apenas um passo. Da idolatria para desaguar na imoralidade é apenas um passo. John Stott, ele comentando essa passagem, ele diz que a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. É só vocês verem os lugares onde tinham as prostitutas cultuais. No Antigo Testamento vocês vão olhar como eram os cultos aos deuses pagãos. Então ele diz que a história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade.
Um falso conceito de Deus, ele continua a dizer, leva a um falso conceito de moralidade, e é sobre essas coisas que vem a ira de Deus. E notem, meus irmãos, que na passagem que nós lemos aí, de Romanos, Paulo repete 3 vezes que Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. Versículos 24, 26 e 28. No 24 ele diz, por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia. Por isso o quê? Por isso liga a frase anterior. Por causa da idolatria, Deus os entregou os homens à imundícia. Aí o versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, 26, perdão, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres, por causa do quê? Ligando a mensagem anterior, por causa da idolatria, Deus os entregou às paixões infames. E aí o versículo 28, ele liga a parte em que Deus fala que entregou o que realmente havia acontecido, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Aí então, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. E aí depois, se os irmãos notarem aí no texto, vocês vão ver quais são essas disposição mental reprovável. Tudo aquilo que faz com que a sociedade se corrompa, se destrua, que a igreja se destrua também. 2 vezes Paulo relaciona o motivo do abandono, e a terceira ele ratifica o motivo do abandono. A idolatria, meus irmãos. E as consequências do comportamento, é sobre essa consequência de comportamento que vem a ira de Deus. John Murray, ele comentando esta passagem também, ele diz assim, a penalidade infligida pertence à esfera moral, ou seja, Deus está penalizando na esfera moral, distinta da esfera religiosa, mas a degeneração religiosa, ela é penalizada mediante a entrega à imoralidade. O pecado cometido no terreno religioso é castigado pelo pecado na esfera moral. Não há castigo maior, meus irmãos, ao homem do que Deus o entregar a seus próprios pensamentos. Imagina, se nós não estivéssemos com os nossos corações voltados a Deus, onde nós estaríamos? Porque isso que muitas pessoas não querem estar, porque estão entregues aos seus próprios pensamentos. O homem que não entende que a justiça de Deus é pela fé, e esta fé, ela é uma fé transformadora, é uma fé regeneradora, ele viverá desprotegido, vivendo segundo o seu próprio coração, e entregue às suas próprias concupiscências, entregue às suas próprias vontades. E não era assim, meus irmãos, na igreja medieval de Roma, da Roma antiga. Eles não viviam em idolatria, substituindo a fé por obras, a glória de Cristo por méritos humanos, a autoridade das Escrituras por tradição. Não era assim que viviam eles. Por isso eles caíram em declínio moral. A igreja, e não somente a igreja de Roma caiu em declínio moral, toda a sociedade medieval vivia em total declínio. Quando a igreja tirou os olhos de Deus, ela repetiu os mesmos declínios espirituais da sociedade, viveu conforme a sociedade. Ela estava andando de acordo e conforme a sociedade andava. Houve o declínio espiritual e moral da igreja, então precisou-se voltar às Escrituras e à firmeza da fé. O segundo ponto, meus irmãos, está aí no versículo 17 mesmo, que a justiça de Deus, ela se revela aí no Evangelho, né? No meio desse cenário sombrio, brilhou a verdade do Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Durante o período da igreja medieval, a cristandade europeia, nós falamos, ela vivia em uma profunda corrupção. Tudo que era de ruim acontecia no meio dessa sociedade. E a igreja abraçou isso tudo. A autoridade da igreja, ela estava sobreposta às Escrituras. O Evangelho de Cristo, ensinado pelos apóstolos, já não existia mais, substituído por religiões, por rituais. Nesse cenário de trevas espirituais é que se encontrava a igreja.
Era lá que a igreja estava. E a igreja necessitava retornar às Escrituras, viver, entender que a Bíblia era a única regra de fé e de prática, e voltar os cultos com a centralidade de Cristo. Então, no século XVI, nós temos esse estopim da reforma com Martinho Lutero. E assim, no meio desse cenário sombrio, a reforma protestante reacendeu essa chama, voltou novamente a viver segundo as Escrituras. Sabemos que Deus é justo e tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. E foi isso que entendeu os reformadores. No versículo 16 aí da carta de Romanos que nós lemos, Paulo ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque nele se revela a justiça de Deus, né? E como nós sabemos, Deus, um Deus justo e puro de olhos, Ele não pode contemplar o pecado. Sendo justo, Ele não inocenta o culpado. Ou seja, todos diante de Deus são culpados. Ele não inocenta. Na presença de Deus, só poderão entrar pessoas sem pecado. Só poderão entrar pessoas perfeitas. E a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, nos ensina isso. O próprio Cristo diz: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas quando nós chegamos nessa passagem de Romanos, nós entendemos que todos nós somos imperfeitos, porque a própria palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. E a palavra de Deus também nos fala que se nós tropeçarmos em apenas um tio, uma vírgula de toda a lei, um ponto de toda a lei, nós nos tornamos réus de toda esta lei. Então, como ser justo diante de um Deus tão justo? Como nos apresentarmos diante de um Deus tão poderoso? O comentarista John Murray, fazendo uma interpretação desta justiça, ele diz assim: qual justiça o Evangelho está dizendo? Ele vai falar: não é um mero atributo da justiça que opera a nossa salvação, ou seja, não é o que você faz, não é a sua justiça, não é aquilo que você pensa que é, não é isso, não é o mero atributo da justiça que opera a nossa salvação, porque este atributo por si mesmo será o selo da sua própria condenação. Se for pela sua própria justiça, este atributo é o selo da sua própria condenação. Mas a justiça justificadora vem de Deus, comentando John Murray. Então a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo, meus irmãos. É na cruz de Cristo que se revela a suprema justiça de Deus. Não é uma justiça humana, mas uma justiça que vem de Deus. Foi isso que os reformadores entenderam. Não é uma justiça humana, não é uma justiça conquistada pelos nossos méritos, pelas nossas forças, mas é uma justiça recebida pela fé. É revelada no Evangelho. A boa notícia de Cristo é que Ele tomou sobre si o nosso castigo. Este é o verdadeiro Evangelho, que Ele tomou sobre si o nosso castigo. Deus fez cair sobre Jesus Cristo a nossa iniquidade, e essa justiça é que nos traz a justificação diante do Deus poderoso. E essa justificação, diz aqui John Murray, não é apenas perdão, apenas ser perdoado, mas é a imputação da nossa dívida em Cristo e a sua justiça em nós. E só há um meio de recebermos essa graça, essa justiça de Cristo imputada em nós, só conseguimos recebê-la pela fé. E isso descobriu Martinho Lutero através das Escrituras Sagradas. Então, a fé, meus irmãos, não é a causa da nossa justificação. Não é porque você tem fé que você é justificado. Mas a fé, ela é um instrumento que te leva a esta justificação, que te leva a essa graça. Essa fé não é um merecimento humano, como ensinava a igreja medieval, mas essa fé é um dom gratuito de Deus. A justiça de Deus é o caminho que parte da fé
e termina na fé. Como diz Hernandes Dias Lopes, a justificação procede inteiramente da fé, em primeira e última instância. Portanto, meus irmãos, nós somos justificados por graça, recebidos pela fé e devemos viver de acordo com ela. Não viver de qualquer maneira, mas nós somos então justificados pela graça e recebemos isso por fé. E agora nós devemos viver por esta fé, e não segundo os preceitos desse mundo ou a vontade que esse mundo quer que a igreja viva, mas viver pela fé, a mesma fé que recebemos todos os dias, presente nós devemos viver. Ou seja, depois de sermos justificados pela fé, devemos caminhar por fé, devemos andar por fé, e não mais segundo os rudimentos deste mundo. E foi então nesse contexto, meus irmãos, com uma aplicação histórica, que a reforma protestante aconteceu e que impactou grande parte da Europa. Lutero entendeu que a justiça que Deus requer é a mesma que ele provém em Cristo e não nele. Ele se autoflagelava, ele não conseguia compreender por que um Deus santo estava o infligindo tanto, mas ele entendeu que não era pela justiça dele, mas é pela justiça que vem de Cristo. E agora ele sabia que ele deveria andar somente pela fé. E o terceiro ponto, meus irmãos, é a restauração. Ela começa com o arrependimento e o retorno à palavra de Deus. Nos versículos de 1 a 4 que nós lemos no capítulo 2, Paulo está fazendo uma advertência. Ele está dizendo ali que ninguém é isento de pecar e, portanto, deve ser prudente e caminhar segundo a fé que cada um recebeu, meus irmãos. Porque às vezes queremos julgar, mas acabamos esquecendo de como estamos caminhando. E aí ele diz assim: é indesculpável, ó homem, quando julgas, porque praticas as mesmas coisas. Lembre-se que eu falei que nós devemos agora andar por fé, devemos andar conforme aquilo que nós recebemos de Cristo, e não mais segundo as vontades e os rudimentos desse mundo. Durante a Idade Média, a Igreja Romana não se tornou apenas uma instituição, como nós falamos, religiosa, mas uma potência política, uma potência econômica. E o que faziam os clérigos? Exigiam do povo obediência, exigiam humildade, exigiam penitência, enquanto seus líderes religiosos viviam em luxo e corrupção, viviam de qualquer maneira. Então, meus irmãos, a verdadeira reforma começa no coração e não nas estruturas. Não nas estruturas. Não são cargos, não é conhecimento. Não é porque a pessoa tem um cargo, porque a pessoa tem conhecimento. Não. A verdadeira reforma é no coração, é a regeneração que transforma o coração. E isso acontece quando nós reconhecemos o nosso pecado. Isso acontece quando nós reconhecemos. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo diz assim: são indesculpáveis diante de Deus, pois mesmo conhecendo a Deus, eles se afastaram de Deus, adorando a criatura. Então é necessário que o homem reconheça que ele é pecador. Ele tem que ter humildade de entender que ele é totalmente dependente de Deus e que o juízo de Deus é segundo a sua vontade, segundo a vontade, o beneplácito da vontade de Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Homens precisam então reconhecer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E nós devemos estar sempre atentos enquanto nós estivermos de pé, porque enquanto nós estamos de pé, não é pelas nossas forças, mas é pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Então, reconhecer que foi Cristo que pagou o nosso pecado, reconhecer que somos pecadores, e sem Cristo nós estávamos condenados, como toda a humanidade, sem exceção. Sem Cristo nós estaríamos condenados. E ao reconhecermos que somos pecadores e dependentes de Cristo, nós devemos nos arrepender. E note que o apóstolo Paulo diz que no versículo 4 aí, que até o arrependimento provém da bondade de Deus que nos conduz a Ele. Olha o que ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que Deus
é que te conduz ao arrependimento. É Deus quem te conduz ao arrependimento. Revela aqui que o arrependimento verdadeiro não nasce do medo. Eu vou me arrepender porque Deus vai me condenar. Eu vou me arrepender porque Deus vai me jogar no inferno. Esse era o modus operandi da igreja medieval, da igreja romana. Eles agiam no medo da população, dizendo que a população ia ser condenada, dizendo que a população ia ser jogada ao inferno. Mas o arrependimento que o apóstolo Paulo diz aqui, ele não nasce do medo ou do castigo. Não nasce do medo ou do castigo. O arrependimento aqui vem da compreensão do amor e da paciência de Deus. O Senhor transforma o nosso coração, nós nos arrependemos e compreendemos esse amor e essa paciência que Deus tem com toda a sociedade, com nós, com cada um de nós. Nessa passagem, Paulo não está dizendo que não se deve se repreender um irmão que está caminhando em pecado. O que Paulo ensina nessa passagem aqui é que o homem deve reconhecer que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, e Ele nos conduz ao arrependimento. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Essa bondade é expressa na graça, é expressa na cruz, é no perdão, na oportunidade de mudança. A Bíblia fala que se você pecou, dobre seu joelho, ore a Deus, peça perdão e volte aos caminhos do Senhor. Mudança, bondade, essa bondade expressada na graça. A bondade de Deus tem o propósito de quebrar o coração endurecido. Quebrar o coração endurecido e levar o pecador ao arrependimento. Em resumo, meus irmãos, a bondade de Deus não aprova o pecado. Não é isso que eu estou falando. A bondade de Deus não aprova o pecado, mas transforma o coração de pedra em coração de carne. Transforma. Quando o homem percebe o quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso e maravilhoso, mesmo diante de sua culpa, ele é movido não mais pela culpa. Foi isso que aconteceu com Lutero. Ele via mas ele entendeu que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Então ele se arrependeu e ele compreendeu o Evangelho. Ele é movido pela gratidão e pelo amor. Isso faz o homem mudar de vida. O amor de Deus faz o homem mudar de vida e buscar comunhão com Ele. E a consequência disto, meus irmãos, é retorno à palavra, às Escrituras, corrigindo, purificando e transformando as nossas vidas. Assim como nos tempos de Paulo, assim como nos tempos de Lutero, a igreja de hoje muitas vezes está enfrentando um grande declínio, meus irmãos. É só vocês notarem o que nós vemos em alguns púlpitos. O evangelho é trocado por entretenimento. Quantos lugares o evangelho é trocado por entretenimento? A fé é substituída por uma autoajuda. Em quantos lugares? Ou pela teologia da prosperidade. A graça, ela é trocada por mérito humano. O homem é que tem condições de ser salvo pela sua bondade de coração. Mas, meus irmãos, há esperança, porque o Senhor sempre deixa o remanescente presente para levar o evangelho à frente. Deus sempre levanta os seus remanescentes. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus do início ao fim, que é em Cristo, quando nos arrependemos e andamos segundo a fé que professamos, quando voltamos à palavra e ao evangelho da graça, Deus então restaura a sua igreja e reacende o fogo da fé que o Senhor tem colocado em nossos corações. Chegando, meus irmãos, à conclusão deste sermão, a história da igreja revela um ciclo contínuo de queda e restauração. E isso os irmãos podem notar também no Antigo Testamento. Queda e restauração do povo de Israel. O declínio da igreja medieval, com toda a sua idolatria, corrupção e afastamento das Escrituras, e o seu enfraquecimento do pensamento pós-reformado, que eu citei para os irmãos, tem a mesma raiz. Tanto a corrupção da igreja do Antigo Testamento, do medieval, como o enfraquecimento do pensamento pós-reformado, depois do século XVIII, tem a mesma raiz. O coração pecador do homem que insiste em colocar a criatura
no lugar do Criador. Quando o homem abandona então a centralidade de Cristo e substitui a fé pela razão, a graça pelas obras e a palavra de Deus pelas tradições ou filosofias humanas, inevitavelmente a igreja perde a sua pureza. Quando ela muda isso, inevitavelmente ela perde a sua pureza, a sua força. O problema nunca foi de estrutura, não foi estrutural ou doutrinário. Quando a igreja se encontrava em lugares sombrios e escondidos, ela crescia, mesmo em meio à perseguição. Nossos irmãos que são perseguidos em outros países, a igreja crescendo, números que a gente olha e fala, como essa igreja cresce. Então, o problema, meus irmãos, nunca foi apenas estrutural ou doutrinário. O problema é espiritual e moral. O problema é uma igreja santificada, é uma igreja que busca a Deus em espírito e em verdade, é uma igreja que dobra os joelhos e quer realmente viver para a glória de Deus e viver a missão que o Senhor confiou a ela. A reforma não foi apenas um evento histórico, mas um chamado eterno para que a igreja viva pela fé, pela graça, em Cristo e para a glória de Deus, e tendo as Escrituras como regra de fé e de prática. Como nós dissemos hoje pela manhã, um dos lemas da reforma, da igreja reformada é Ecclesia reformata et semper reformanda. Igreja reformada, sempre reformando segundo a palavra de Deus. Que as nossas vidas, irmãos, sejam então centradas em Cristo Jesus. Que os nossos corações possam ser moldados e movidos para viver segundo a fé que nós recebemos, para louvor e glória do nosso Deus. E que Deus seja louvado. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora, meus irmãos, vamos ter o momento missionário com uma das nossas irmãs que está à frente